Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de cinema e filme. Filme e cinema. Os filmes todo mundo já viu, né? Os três, O Poderoso Chefão, The Godfather, 1, 2 e 3, né? Com Al Pacino, etc. O Rob De Niro. Então, é um dos filmes mais icônicos, né? Quando fala do amigo dos amigos, né? Para não dizer alguns nomes aqui. Então, o amigo dos amigos, né, você sabe, é o pessoal organizado lá no Estado Paralelo, né? Então tem toda uma ironia aqui com essa ideia do Estado Paralelo, que foi uma necessidade de sobrevivência dos imigrantes na América. Que vai contar a história dos imigrantes italianos na América. Então tem italiano do norte e do sul, principalmente napolitano e siciliano, Sicília, né, sicilianos. Então, aqui na parte que nós estamos aqui, vai ser então uma parte que aparece lá no filme 2, que é o Godfather 2, que vai contar a infância e juventude, né, do Don Corleone, que ele chamava Andolini, né? Andolini era o nome dele. Corleone é a cidade. Depois a gente vai descobrir que a cidade chamava Corleone, lá na Sicília. Aí ele mudou de nome justamente por causa do problema que a família teve, né? O pai e a mãe lá, né? Problemas lá com esse estado paralelo, vamos dizer assim. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então ele fugiu para a América, né? A família arrumou uma forma de ir para a América e aí ele começou do zero na América, né? No menino pobre, trabalhando em mercearia, entrou num negócio de óleo e tal. E aí lá na região tinha uns caras meio amigos dos amigos também que ficavam extorquindo o pessoal, né? Puxando uma verba por fora, cobrando a propina, se não, né? O cano do revólver, né? Você sabe como é que essa história é, você vira o filme. E aí o interessante do livro é que tem mais personagens que não tem no filme, ou não é desenvolvido no filme, e aqui você tem todo um perfil psicológico, todo um personagem, ainda mais os três principais, que é o Dom Vitor Corleone, o Mike, né, que depois vai assumir o cargo da família, e os outros dois irmãos dele, o Sonny e o Fred, né, que depois vai lá pro oeste, lá Las Vegas, né, tal, Califórnia e tal. Então, o outro personagem interessante é o Thor Hager, né? Thor Hager, que ele não é um irlandês, ele é um teuto-americano, que ele fala, é um teuto-americano, né? Então, Thor Hager é um outro personagem interessante que é o americano na história, né? Assim, porque o resto dos personagens são italianos, então, né? Para não incomodar os outros leitores norte-americanos, né? Então, ele, para não ter uma literatura italiana, ele colocou outros personagens que não são italianos, né? Ou da colônia italiana. Então, é um livro sobre imigrantes, sobre fazer a América, sobre ficar rico, né? Um estado paralelo, né? Interessante a reunião que tem aqui quando o Don Corleone tenta apaziguar a guerra das 5 famílias, né, que você sabe que a guerra piorou ainda mais depois que o Mike, né, lá no final do 20 do filme, nos filmes, né, primeiro, em que ele mata lá um dos caras lá, né, do crime paralelo, do estado paralelo, do crime organizado, e também um polícia corrupta, né, tinha um polícia corrupta lá, também morreu também e tal. E aí o Mike, que estava na Segunda Guerra, ganhou medalha, né? Ele foi obrigado a fugir para a Itália, né? Foi para Sicília e vai sumir para lá. Enquanto isso, o irmão dele, que é o Sonny, tenta endireitar as coisas, né? Com as outras 5 famílias, né? Cada um quer pegar um pedaço da grana, né? O mercado paralelo, etc, né? Então tem muita bebida, tráfico de bebida, essas coisas. E a família que está rival, né, dos Corleone, eles querem mexer com entorpecente, né, tóxico e tal. E aí o Corleone diz, não vou mexer nisso não, porque os caras são até religiosos, tem cenas aqui incríveis, né, os caras que matam assim por nada, né, ou por muita grana, e são muito religiosos, não da cruz, né, tem toda a questão moral, não vão vender isso para as crianças. Interessante esses contrapontos, porque sempre tem essa ideia, né, de muito católicos, são muito católicos, mas na hora de defender os negócios, né, e defender a família, né, tem a questão da família aqui, então a família é acima de tudo, então nunca traia a sua família, né, e nunca traia o seu grupo, né, tem a lei da omertá seria isso, você nunca deve falar, então se nem torturar, você tem que falar, não vai entregar ninguém, porque senão os caras vão lá e apagam, né, a queima de arquivo. Então, tem todos esses arquivos, né, mas o mais interessante que não é, né, o assunto que o Mario Puzo domina, que é essa questão do estado paralelo, né, e essa reunião aqui das 5 famílias vai mostrar isso, eles discutindo, né? Assim, não, tem que ter uma ordem, não pode ser uma anarquia, né? Tem que ter um controle da situação. Então, os caras não confiam no Estado, eles não confiam na legalidade, eles compram os advogados, compram os juízes, compram a polícia, igual o Don Corleone, né? Os caras brigam com isso, mas você tem um monte de advogado, um monte de juiz na sua mão, aí você está comprando os caras. Igual outra gangue lá tinha um polícia também, né? A família rival tinha um. Então, os caras estão se vendendo, estão se comprando, é interessantíssimo aqui. E os caras falam, não, isso você não pode fazer, não, aí você vai atrapalhar nossos negócios. Então, até o crime organizado é organizado, muitas vezes mais que o Estado, né?
Muito bem, aí os personagens são isso. Então o Sonny vai ficar muito irritado com o atentado contra o pai e o Sonny vai sofrer um atentado, né? Então aí né, piorou mais a situação, porque o Sonny entrou. Depois no final do livro você vai saber quem que é o traidor, quem que na família passou as indicações e que conseguiu fazer o Sonny perder a cabeça e sair de casa e ser morto. Depois você vai descobrir que é alguém que está na primeira cena do livro, do filme, né? É alguém que está. Então, assim, interessante essas coisas. Não vou contar, obviamente, isso que quem já viu o filme já sabe quem é. Quem não leu o livro, não vou dar spoiler, né? Mas eu acho interessante o desenvolvimento de personagem. Porque o seu Dom Vito também, que a gente vê a parte que está lá na Sicília, a gente sabe por que ele tem essa rixa com o crime organizado, por que ele não gosta daquele cara que fica extorquindo as pessoas. Depois ele se livra do cara, né? E continua mantendo seus negócios, as pessoas passam a respeitar, porque ele é um cara assim, né? Ele é violento, mas ele controla a situação, né? Enquanto os caras não são totalmente selvagens e bárbaros, como ele fala, né? Ah, esses caras são bárbaros, selvagens, não sabem, não tem diplomacia. O Don Corleone, então, é isso. Agora o Mike, que é o cara, né, o soldado da Segunda Guerra aqui, né, que o pai né, não queria que ele fosse para a guerra de forma alguma, né? Não, você não vai para a guerra, não, tal, mas, né, foi. Então, de forma que o Mike não sabia dos negócios, né, entre aspas, os negócios da família, né? Nada legais os negócios da família. Muito bem, aí ele vai lá para Sicília, né? Tá, e o Don Corleone fala na reunião assim, olha, eu só tenho uma condição para manter a paz com vocês, ninguém tente nada contra o meu filho. Né? Beleza, aí lá na Itália, né? Narração em duas partes, lá na Itália o Mike tá refazendo a vida, né? Então saem lá pelas montanhas, conhecem as camponesas, belas camponesas italianas, todo mundo sabe as belas camponesas italianas. A paixão é pela Polônia, né? A Polônia. E aí vai ter uns 2 capítulos aqui da vida deles, né? Ele tentou reconstruir a vida dele, entendeu? Ele não queria mexer com nada disso, ele era o cara, outra coisa, entendeu? Ele não tem nada. Aí você vê o desenvolvimento psicológico dele ao longo do livro, né? Esse que é interessante, como é que o cara não tinha nada a ver, não estava envolvido, e ele, com a morte do irmão, com outro irmão, depois você vai nos outros filmes, aqui no livro não é desenvolvido isso, mas nos outros filmes você vai ver que o cara não consegue segurar a onda também, e vai trair a família também. Mas aí o Mike é o único que vai ficar à frente dos negócios, porque aí a Polônia vai morrer num atentado que era para matar os dois, né? Um carro, botaram uma bomba no carro. Na hora que o Mike estava saindo, ela entrou antes, né? Para dirigir. Então quem botou a bomba imaginou que ele que ia dirigir o carro, não ela. Mas de que forma, né? Matou ela, mais os capangas e tal. E aí ele não morreu por pouco, né? Foi por pouco, assim, foi coisa de, né? Quase, né? Então quem fez o atentado se ferrou, porque ele não morreu. Ele voltou para a América, meses depois conseguiu trazer de volta. E o Don Corleone falou, vocês não tentem nada contra o meu filho, né? Blá, blá, blá. Vocês lembram lá da grande reunião diplomática, né? Então tem essa grande reunião diplomática, que é quando o Mike está na Sicília. Ele lá e avisou já, eu faço a paz com vocês, libero os advogados, polícia e tal, vocês querem vender essas porcarias, vende essas porcarias, mas não mexam com meu filho. Beleza? Só que os caras mexeram. Né? Não vai saber por quê, se deram a ordem antes da reunião, ninguém sabe, né? E aí o Mike então volta com sangue no zóio, né? Sabe como eles falam aqui em Minas, sangue no zóio, e ele vai então fazer a vingança, né? A vingança contra as 5 famílias. Né? E aqui a cena interessantíssima, a cena da reunião deles, no filme também vocês vão ver, a cena lá, cada um é descrito, cada um tem os seus negócios, o Don Corleone domina porque ele tem a diplomacia, ele sabe falar, é igual um Churchill falando, né? Inclusive tem a ironia aqui, igual um Churchill falando. E ele fala assim, gente, ó, entre nós não precisa dessas legalidades de advogados, vocês não querem garantir igual advogado, vocês não pensam em advogado, né? Tem um desprezo com o advogado, ele tem um desprezo com a coisa legalizada, né? Então ele acha que a coisa funciona entre amigos, na honra pessoal, né? Mexer com tribunal, que tribunal, coisa... Ele não gosta de nada estatal. Não, ele não é um anarquista, não é um anarquista. Né? É um cara capitalista que sabe ganhar a vida, sabe defender seus interesses, até isso, a filosofia dele é essa. E a família acima de tudo. Né? Então aquela família, mas ele quer manter a ordem. Né? A ideia dele é manter a ordem, ter a honra, a disciplina, os acordos. Né? Então, até entre... Né, as cabeças do crime organizado tem que ter uma honra, né, tem um código de honra. Então é interessante isso, né? A gente acha que os caras são completamente... Né, sem ironia. Não, os caras têm uma moral também, os caras têm uma moral, né? Então, e fazendo o sinal da cruz, como diz o outro, fazendo o sinal da cruz. Então é interessante, essa reunião é impagável, tem que ler, nem que seja esse capítulo do livro, que é a reunião do Don Corleone falando, não matem o meu filho. Muito bem, aí o filho sofreu lá um atentado, conseguiram trazer o cara de novo para os Estados Unidos, para Nova York, só que aí a ideia do Mike agora é expandir os negócios lá para Califórnia e Los Angeles. Manda os irmãos dele, manda o Tom Hagen para lá, e vai tentar descobrir quem é que traiu a família, no caso a morte do Sonny, né? Aí
vai ser a grande finale, né? O grande finale do livro, que vai ser a vingança do Mike. Porque aí o Mike, né, já sabendo, né, tendo certeza de quem que é o traidor, causou a morte do irmão, e também quem são todas, já identificou todos os líderes, família, quem são, ele ficou um ano tramando o negócio, e aí vai ter a grande vingança dos Corleone, porque aí todos os líderes das 5 famílias e todos os capangas relacionados vão morrer. Vai morrendo, 24 horas são, né, ele consegue localizar todos os caras, eliminar todos os caras que eles percebam o que está acontecendo. Né? Geralmente, o plot twist da história, que vocês acham que o Corleone não vai acontecer nada, o Corleone está apagado, mas aí a questão que o Mike ele usa toda aquela estratégia, aquela calma, né? Ele é calmo, o som é explosivo, sai batendo todo mundo na rua, né? E o Mike não, o Mike fez tudo em total silêncio, ninguém suspeitou de nada, ele comprou todo mundo, comprou polícia, comprou todo mundo que ele podia comprar, né? Montou toda a estratégia e em um ano ele conseguiu eliminar todos os inimigos e os Corleone voltaram a ser. E aí vai ser os outros filmes, né? Poderoso Chefão 2 e o 3. No 2 tem trechos daqui do 1. Né? Eles não filmaram todo mundo. E vários personagens do 1 não são desenvolvidos, né? Do livro não são desenvolvidos no 1. Trechos do Godfather 2 é aqui a infância, a juventude do Corleone lá contra os outros do crime lá, né? Então só que ele, assim, ele elimina esses caras e fica no lugar deles, né? As pessoas passam olha, ele é o Dom. E ele é mais diplomático, entendeu? Ele sabe negociar. Os outros caras não, os caras assim, não fez, não, os caras são 880, né? Os caras são exagerados, né? Então, ele não, ele sabe, eu te dou um prazo, a gente negocia isso aqui, né? Ele tem né? Ele sabe ser estrategista, então é isso que faz com que a fortuna dele aumente e ele consiga manter. Só que aí, com a morte dele, com a morte do filho, só vai sobrar, né, o Mike e o outro, mas o Mike é que vai ter que dominar. E o Mike fala assim, então eu vou ter que fazer que eles me reconheçam como Dom, né? Eu sou agora no lugar do... Né? Senão vai acabar os negócios da família, né? Que se acabar o respeito, acaba, né? A ideia do respeito. Então, são pessoas assim que não hesitam em cometer crimes, mas tem toda essa questão da honra, do respeito, né? Então eles respeitam o Don Corleone, ó, pra você ver, interessante, né? É uma questão de respeito, não é uma questão só de violência, né? Ou seja, outros capangas vão levar a violência, realmente tem pessoas muito violentas, muito explosivas, mas tem uns caras aqui que são, né, assim, estrategistas, espera, né? Aquela vingança assim, vai acontecer, mas, entendeu? Então você vê a frieza que vai se tornando, né? A frieza vai tomando conta desse personagem que é o Michael Corleone, porque você no início da história tinha uma pessoa, no final da história tem outra. Então é um livro assim, até uma formação de personagem, né? Um romance de formação. Então ao longo do livro você tem um personagem que é o Michael Corleone aqui, que ele assim, não tem nada a ver com a família dele, não quer se envolver com as coisas da família, gosta muito do pai, e uma série de desgraças na família e nos negócios leva ele a tomar essas medidas e aí ele se torna, então, no final, o grande chefão. Então você não sabe se o grande chefão aqui é a história do Corleone ou é do Mike, né? Porque o Mike realmente é o melhor personagem do livro, né, assim, não me interessa o que ele faz no livro, o cara é né, assim, nem vou dizer o que o cara faz, mas assim, o desenvolvimento do personagem. E você acaba humanizando os caras do crime organizado. Então, é interessante como é que ele consegue fazer. A gente tem uma ideia dos caras do crime organizado, mas ele humaniza, né? O Mário Puzo consegue humanizar os caras e você imagina a psicologia deles, né? Então, assim, é um livro pesado, não é, né? Não é qualquer um vai ler um livro desse, é um livro realmente muito pesado, muito violento, né? Muito cru, né? Quem já leu, por exemplo, o Capote lá, né? Sangue Frio, sabe o que eu estou falando. É um livro muito cru, muito direto, é isso. Mas eu acho interessante, mais interessante do livro nem é falar de crime organizado, não interessa, não estou interessado, não sou polícia, não interessa. Podia ser qualquer coisa. Aí é o desenvolvimento de personagem. Então, eu acho que o mais sensacional no livro é criar ação de personagem, como é que os personagens vão mudando, como é que eles reagem às coisas, né? O Tom Hagen aqui, por exemplo, é um personagem fantástico, como é que ele reage, como é que ele está um passo à frente, ele diz, você vai fazer isso. Como se tivesse um jogando xadrez com o outro, tem uma reunião deles aqui, como é que você não percebeu isso, né? Interessantíssimo isso. Então, os 3 personagens fantásticos do livro é o Don Corleone, claro, né? Ainda mais com o Marlon Brando. O Mike, né? O Mike Corleone que vai virar o poderoso chefão. E o Tom Hagen. Tom Hagen que é o conselheiro, né? Não é irlandês, não sou irlandês, eu sou celto-americano, ok? Então fica a dica de vejam o filme e leiam o livro, né? Vejam os 3 filmes e leiam o livro do Mário Puzo, O Poderoso Chefão, ou o Padrinho, né? Que é o Godfather, ok? Então, gratos pela atenção e não deixem de compartilhar.